Boa tarde. Saudando na mesa os deputados, né? Guilherme Sampaio, de Assis, e também na mesa, representando as mulheres, a minha companheira combativa de muitas batalhas, Enedina, que a gente fez muitas lutas juntas, a mais recente lá em frente à Receita, no dia 29 de outubro. Mas no plenário, eu também queria saudar aqui a dirigente da nossa CUT nacional, Graça Costa, que aqui está presente, né? E a Carmen, que também é da executiva da CUT, juntamente comigo e com o Ernesto. E da nossa confederação, né? Condicef, temos duas representações, a companheira Sandra Mota e José de Assis, que representam a nossa confederação Condicef. Como o Fábio da FENAJUF falou aqui, essa reforma, como é que ela iniciou? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, no final de maio, se eu não me engano, dia 29 de maio, através de um instrumento administrativo, constituiu uma comissão por 18 deputados federais. E, para comandar esse trabalho, o Pedro Paulo, que é um deputado do PSD do Rio de Janeiro. Aqui do Ceará temos um deputado federal que integra esse grupo dos 18, que é o André Figueiredo, do PDT. É o único cearense que integra esse grupo que elaborou esse estudo. O deputado Pedro Paulo ouviu todas as entidades patronais, nenhuma de representação dos servidores públicos, seja municipais ou estaduais ou federais. E concluiu o relatório, porque teve 45 dias no ato que constituiu esse grupo de trabalho, deu 45 dias. Quando foi em agosto, quando o Congresso retomou os trabalhos, já estava concluído, mas não veio à tona dizendo nada a respeito. O que nós, das entidades, sabíamos era através das entrevistas que o Pedro Paulo dava à mídia, Folha de São Paulo, Jornal O Globo, e assim por diante. A gente ficava sabendo uma ou outra coisa. O que é que aconteceu? Somente no dia 2 de outubro deste ano, foi que o relatório desse grupo de trabalho veio à tona. Quem elaborou? Já foi dito aqui. Inclusive aquele grupo que foi responsável por um desfalque nas lojas americanas. Foram essas entidades que elaboraram. E não poderia ser diferente. O fruto dessa dita reforma administrativa, que a gente pode dizer, na verdade, a destruição do serviço público, não poderia ser outra coisa. Somente para ainda agravar mais o que deixou de legado na época do Michel Temer, que foi as terceirizações, inclusive nas atividades fins, e a reforma trabalhista. E já no desgoverno do golpista, genocida, veio a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Então, é uma proposta de destruição. Mas o que é que nós temos que fazer? Algumas falas aqui já disseram. O que nós temos que fazer é o que fizemos no dia 21 de setembro, quando o Congresso Nacional tinha aprovado a PEC da bandidagem, e no meio da Câmara para o Senado, o que ocorreu
veio as grandes mobilizações, centenas de milhares em todo o país, e no Senado, essa PEC que eles chamam, para retirar a culpa desses deputados, não foi aprovado. Ontem, a reforma administrativa, esse debate, foi dito aqui que a gente, desde agosto, que havia solicitado. Qual foi o bom de ser hoje? Nós estamos há 24 horas de uma grande mobilização. Ontem, aqui em Fortaleza, como no Brasil todo, conseguimos ainda colocar mais milhares de pessoas no dia 21 de setembro. Uma grande mobilização, o que mostra que a população, o povo, a classe trabalhadora, está disposta a ir à luta e reverter essa situação. O primeiro sinal ontem que já saiu, após essa comissão de Constituição e Justiça do Senado, acho que o Alessandro, né, que é o relator, ele disse, olha, a assessoria jurídica da CCJ do Senado disse que esse projeto aprovado na Câmara inocenta até outros tipos de crimes, inclusive de feminicídio. Então, isso já é um sinal que a nossa mobilização, o caminho é esse o que nós fizemos ontem. E precisamos continuar. Quais são as nossas propostas? Que precisa reverter o que aí está. É o fim da escala 6x1. É o fim dessas emendas parlamentares. É a revogação dessas reformas trabalhista, previdenciária e das terceirizações. É a taxação dos super ricos, das betes e dos bancos. É derrotar a PEC da devastação, que foram derrubados os vetos. A questão do IOF, que é a medida provisória 1303, que foi derrotada para não tributar os grandes empresários. E o fim das isenções fiscais, que são 56 setores da economia brasileira que tem isenção fiscal. É preciso reverter e colocar na ordem do dia do Congresso a pauta da classe trabalhadora. Mas isso depende de nós, como diz a música. Vamos às ruas repetir os 21 de setembro e os 14 de dezembro. Um abraço e a luta sempre, companheiras e companheiros.